Os impactos do coronavírus também estão sendo sentidos em outros segmentos, entre eles o religioso. O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior, determinou via decreto o fechamento de estabelecimentos que possam haver reuniões ou aglomerações. Na prática, reuniões em ambientes como cinemas, teatros, igrejas ficam proibidos. Com a gente, os advogados especialistas em direito religioso, Tiago Rafael Vieira e Jean Marques Regina, formados no direito, no curso de direito aqui da UBRA, que nos ajudam a entender mais sobre o assunto e algumas questões ligadas ao direito religioso. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, é um prazer estar aqui na UBRA TV, aqui em casa, né? Estarmos em casa é sempre muito bom, para falarmos desse tema tão difícil que está assolando o mundo inteiro. Bom, e também para alguns, direito religioso pode soar como uma novidade, não é verdade? É uma área determinada, já bem específica do direito, e é uma área comum as pessoas ouvirem, tratarem. Aqui dentro da academia, imagino, mas fora dela, o leigo entende? Até dentro da academia, primeiro boa noite aí aos telespectadores do Conexão, da UBRA TV. É uma alegria estar na nossa casa. É verdade, tanto fora, mas também no meio acadêmico, o direito religioso é um tanto quanto desconhecido. Por mais que o direito religioso tenha aí praticamente 2000 anos de história. Sim. Porque o próprio direito civil foi gestado no direito romano, que por sua vez foi gestado dentro da Igreja Católica. Uhum. Então, o direito religioso tem essa origem no berço da Igreja Católica e passa, então, com essa relação que a Igreja tem com o Estado, que Sim. sempre teve, e com a sociedade, a integrar o nosso dia a dia. Bom, vamos começar com a prática aqui do direito religioso, sob a ótica desse saber. Essa suspensão aqui, ou até mesmo em outras cidades brasileiras, ela é legal? Como o direito religioso interpreta essas medidas amparadas pelo risco do contágio do Covid-19? A gente vai ter que falar em duas perspectivas, né? A primeira é do senso comum. O senso comum vai mostrar que o que é sábio a fazer é o pessoal se isolar, quem está apresentando sintomas entrar nessa quarentena, quem não está, procurar não ter aglomeração, é buscar que os líderes religiosos tenham consciência de que a aglomeração nesse momento não é desejável. Mas passando do senso comum para o direito, aí nós temos uma mudança muito drástica, né? O Brasil ele é um Estado democrático de direito. Ele é regido, antes de tudo, por uma Constituição, que foi formada lá entre 86 e 88, promulgada em 88, por representantes legitimamente eleitos. E ela prevê situações como essa. Sim. Né? Ela prevê que quando existe uma calamidade nacional que faz com que tenha que se restringir o direito de ir e vir das pessoas, existem estados de exceção que são decretados pelo presidente da República, Sim. são convalidados pelo Congresso Nacional, mas isso não pode, essa autoridade ela não vaza para governadores ou para prefeitos. E aí nós temos um drama jurídico que está acontecendo aqui, o vírus vai embora, né? Só que esse problema ele gera um precedente que vai ficar. Verdade. E quando falamos sobre liberdade de expressão, algo tão discutido hoje na nossa sociedade, liberdade de expressão religiosa, esse tipo de medida fere legalmente esta liberdade? Olha, a liberdade de expressão, como qualquer outra liberdade, ela decorre, ela serve a um grande princípio que está lá no artigo 1º da Constituição. Às vezes a gente fala de liberdade, 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 que está no artigo 5º. Mas antes do artigo 5º nós temos o artigo 1º, por óbvio. E lá no artigo 1º nós temos a dignidade da pessoa humana. Então as liberdades elas devem servir à dignidade. Sempre quando uma liberdade de expressão, quando a liberdade de imprensa, quando a liberdade acadêmica, quando a liberdade religiosa ofende uma pessoa e ofende a sua dignidade, a sua honra, essa liberdade deixou de servir a dignidade, deixou de servir a própria República. Então, a liberdade também tem limites. Sim. Quais são os limites da liberdade? A dignidade das pessoas. Perfeito. Agora, esse é um caso difícil porque a gente vai falar de fé e a fé ela é muito subjetiva. Temos, neste caso, né, com a disseminação do Covid-19, uma espécie de embate entre a medicina, a ciência e também incluindo a religiosidade, a fé das pessoas. Por exemplo, alguns podem pregar a cura através da fé, da crença.
Enfim, como os senhores acreditam que as lideranças religiosas, e aqui no Brasil a gente tem uma pluralidade muito grande a respeito de diversas igrejas, religiões, como esses líderes devem se posicionar em situações como essa, em relação à ciência e à fé? Como é que a gente pode trabalhar em equilíbrio com as duas? Nós entendemos, inclusive nós advogamos aí para muitas igrejas no Brasil, e sempre quando consultado nós estamos recomendando a liderança eclesiástica a realmente cancelar os cultos ou então realizar os cultos de forma online. Hoje tem toda essa tecnologia. Por exemplo, na Igreja Católica, o arcebispo Dom Hernani Tempesta baixou um decreto em que os fiéis estão dispensados de ir à missa, né? Mas você vê, quem deve resolver isso é a congregação de fiéis e a igreja. Não o Estado simplesmente chegar na igreja e dizer, olha, você não pode funcionar, você tem que fechar, sem, como o Jean disse, sem participar do processo constitucional que existe. Afinal de contas, nós elegemos o presidente da República para decretar estado de sítio e não o prefeito municipal. Certo? Sim. E outra, o presidente ele não consegue decretar um estado de sítio sozinho. Ele tem que pedir autorização do Congresso. Por quê? Porque as nossas liberdades são muito importantes. Foram 2000 anos de construção para hoje as pessoas serem livres, né? E não pode simplesmente o prefeito na sua sala, exato, agora acabou a liberdade. Isso... E pegando o gancho do que o Tiago está falando, e para responder diretamente a tua pergunta, o líder religioso ele também tem que atentar para isso que o Tiago falou antes sobre o fundamento da República. Sim. O seu direcionamento espiritual, a maneira como ele vai liderar a sua comunidade de fé, não pode atentar contra a dignidade da pessoa humana. Sim. Então, ele pode muito bem manter a sua coerência doutrinária, religiosa, espiritual, dizendo que a fé pode curar, expressando isso, a liberdade é plena para que isso aconteça. A primeira das liberdades é de consciência e de expressão religiosa. Sim. Agora, ele tem que ter a responsabilidade, como líder de uma comunidade, em não atentar contra a dignidade humana. Perfeito. Certo? Ou seja, ele pode, mesmo que ele vá prometer espiritualmente, bênçãos espirituais para quem usar sua fé, de acordo com a sua doutrina, ele vai ter que tomar todas as medidas sanitárias, sim, inclusive a de restrição também de público, como forma coerente de poder lidar com essa questão espiritual, né? Bom, vide essa pluralidade que temos de diversas igrejas e fés no Brasil. O assunto é extremamente interessante e eu quero aqui deixar o convite para ambos, tanto o Tiago quanto o Jean, voltarem, porque eu teria aqui outros assuntos para tratar, como as séries das plataformas em streaming, tanto sem na dúvida, comédia, como tem uma outra que não incluíram aqui na produção, mas que eu assisti, chamava Messias também, reescrevendo ou tentando imaginar a história de um Messias ou não Messias nos momentos atuais, né, na atualidade. Também teríamos o tema do Estado laico, se o Brasil de fato é um Estado laico. 2000 anos de história rende papo, né? Pois é, 2000 anos de história rende papo. A gente tem muito assunto para falar, então eu quero deixar já esse convite aberto para vocês retornarem em breve. Mas eu quero usar esse minuto final, porque eu tenho certeza que você aí de casa deve estar muito interessado sobre o assunto. E aqui nós temos um curso de direito religioso e também um canal no YouTube. Isso serve não só para você que tem fé, mas para outras pessoas. E aqui nós temos vários líderes religiosos que podem se aproximar e ter essa perspectiva através da internet, por exemplo. Maravilha. Vamos dividir então. Eu falo do canal, tu fala do curso. Isso. Bom, nós, justamente porque esse assunto é instigante, porque tem muito trabalho nesse aspecto, a religiosidade no Brasil ela representa pelo menos 92% da população brasileira, né? Só se nós juntarmos as confissões cristãs, católicos e evangélicos. Então, é natural que isso gere muita curiosidade e também que tenha muito conteúdo. Por isso, nós criamos um canal para que em pequenos drops, em pequenos vídeos, em linguagem acessível, nós possamos trazer um pouco desse universo para dentro, tanto da vida de líderes religiosos, como também curiosos de toda sorte. Né? Então, para quem tiver interesse, youtube.com/direito religioso vai conhecer o nosso canal no YouTube. Tá na tela, tá, gente? Aqui, ó, youtube.com, né, /direito religioso. É isso aí. Bom, e o nosso curso de Direito Religioso foi uma parceria do Direito Religioso com a Fundação da Universidade, com a FUBRA, e a intenção do curso é alcançar aquela pessoa que quer se aprofundar no direito religioso. Ele não é um curso apenas para quem já é graduado, mas está aí na tela, né?
Aquelas pessoas que ainda não têm uma graduação completa ou que têm o segundo grau podem realizar esse curso também. Ele é 100% online. Em tempos EAD, de coronavírus, isso é bem interessante. Vocês podem estudar de casa. Pode estudar de casa. Na plataforma da UBRA, são 8 disciplinas, onde você vai estudar sobre Estado laico, sobre história da igreja, sobre direito canônico, sobre como fundar uma igreja, como criar uma igreja, governança de igreja, responsabilidade civil de pastor, impostos, igreja paga, não paga, por quê? Então é um curso bem completo. Eu e o Jean e o Dr. Marcos Bueira, do Brasil Paralelo, são os professores. fulbra.org.br, 240 horas. Com certificação também? Com certificação da UBRA. Que bacana. E você pode usar esse curso para atividades complementares da sua graduação. Gente, é uma excelente oportunidade. Eu estou aqui encantado com o assunto e gostaria de realizar essas outras perguntas e temas. A gente tem muita coisa para conversar, então eu já deixo aberto aqui o espaço para um retorno muito em breve de Tiago Rafael Vieira, advogado, especialista em direito religioso, e também Jean Marques Regina, também advogado especialista em direito religioso. Aguardo os amigos em breve para uma nova conversa. Com certeza. Muito obrigado pelo espaço. Prazer falar contigo, prazer falar com todos aí na UBRA TV, em todas as plataformas. Queremos voltar sim. Sejam sempre bem-vindos. Reitero meus agradecimentos. Obrigado e boa noite a todo mundo.